Oiê, gente, olha eu aqui de novo, em Verbier. Eu sou a Nelly, eu vivo aqui na Suíça e compartilho com vocês um pouquinho dessa Suíça linda, linda. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela, tá bom? Compartilho com vocês também um pouco da minha vida espiritual, né? Aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Então, espírito, alma e corpo. Quem deve ser o primeiro? Vamos meditar comigo hoje sobre isso? Normalmente a gente fala assim, o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Observa para você ver. Mas, na verdade, quem deve dominar a nossa mente para que a gente não sofra, vamos dizer, sofrer tanto nesse mundo e que o nosso corpo não padeça e a nossa alma não seja condenada ao inferno, como diz as Escrituras, então quem deve estar em primeiro é o espírito, porque o espírito ele vem de Deus e quando nós aprendemos a usar a razão, a fé inteligente, né, aquela fé que pensa, que medita, que reflete na palavra de Deus, para ler e compreender o que está dizendo. Então, esse espírito, ele dá as coordenadas, porque quem vai dar as coordenadas para a alma é o espírito que está coordenando aquela pessoa. Mas qual espírito? Se a pessoa compreendeu a palavra de Deus, ela vai ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, através do espírito dela, os dois entram nessa união, né? E então ele coordena, ele vai dando as direções, ele vai orientando e a pessoa, ela passa a ter o discernimento do Espírito Santo. E quando eu digo dessa forma é porque eu aprendi assim. É óbvio que eu sou pecadora, é óbvio que eu erro. Eu estou tentando acertar em muitas coisas na minha vida. Muitas vezes eu erro, eu peço perdão, me desculpa porque eu errei de novo. Mas eu sei o caminho e muitas vezes, Deus fala, ele orienta. E quando a gente obedece, então as coisas se tornam mais leves, sabe? Mais fáceis de da gente levar. E então é isso que eu quero compartilhar com vocês, que nós somos então um espírito que tem uma alma, na verdade, esta alma que são os sentimentos, as emoções, porque nós temos o sentimento do amor, né? Os sentimentos são coisas abstratas que a gente não pega. Como o espírito, a alma a gente não pega, a gente só sabe que existe, né? O amor, a paciência, a paz, a mansidão, o domínio próprio, essas coisas. Isso são da alma. Agora, o corpo é o físico, então nós estamos vendo o corpo, né? E o corpo ele sofre as consequências daquilo que a nossa alma e o nosso espírito coordena. Então, quando começamos a compreender a palavra de Deus, o que acontece é que quando a alma está dominando, e a alma ela é tipificada pelo quê? Pelo coração, eh, pela parte sentimental da pessoa, né? Quando ela está dominando aquela pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa vai sofrer muito mais, porque o coração, a palavra de Deus diz que ele é enganoso, né? Agora, quando nós começamos a compreender que se a gente deixar o nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que a gente, na verdade, deve ter ele. Porque se a gente também for levada só pelos pensamentos do mundo, não, tá dizendo que é assim? Não, é o Espírito Santo de Deus que coordena. Quando esse Espírito Santo nos coordena, então aí sim há diferença na nossa vida. Aí sim a gente começa a ter os caminhos que Deus vai nos orientando para poder fazer a vontade dele, aquilo que agrada a ele, só que automaticamente, isso é óbvio, é uma coisa tão óbvia, só que a gente precisa estar falando para poder a gente estar refletindo sobre isso. Você acha que Deus vai querer algo mal para os filhos dele? Para nós? Não, ele não vai. Mas Anélita, então, porque ele não quer nada de mal para os filhos dele, mas por que que ele mandou Jesus morrer na cruz por nós?
Pois é, ele já fez isso. E sabe para que ele fez isso? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter um Salvador, para que nós pudéssemos hoje compreender que a nossa alma, ela é eterna e ela vai viver eternamente. Então, para isso o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra. Agora, quem é o Senhor Jesus? É o próprio Deus, porque na verdade, é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, assim como nós, espírito, alma e corpo. Ah, mas como explicar isso? Explicação é aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, o mundo inteiro sabe da Trindade, não é verdade? Então, quando nós compreendemos o quê? Que a gente precisa compreender? Que eu sou um espírito que preciso do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver comigo dentro de mim, me orientando, então ele vai me direcionar no melhor caminho, na boa obra. Ele vai me dar a direção daquilo que é agradável, do melhor. E esse caminho, ele vai fazer com que os meus sentimentos da alma, eles também sejam sempre o melhor, que entra o quê? A alegria indizível. Aquilo que eu sempre já falei em outros vídeos, alegria indizível. Mesmo você estando passando por lutas, porque eu já passei por N lutas nesses meus 48 anos, eu vou continuar passando. Mas existe essa alegria indizível dentro de mim. E pode existir dentro de você também. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar pelo Espírito Santo de Deus, para que ele coordene o teu espírito. E ele coordenando o teu espírito, ele dá ordens, vamos colocar assim, ele dá as ordens, entre aspas, ele dá as regras, ele dá o caminho para que a nossa alma seja trilhada. Então, quando a nossa alma é trilhada, ela segue as direções do Espírito Santo, então todo mundo sai ganhando. Nosso corpo ganha, os nossos sentimentos, a nossa alma, nosso intelecto, a razão, e se estende até as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Porque aqueles que estão ao nosso redor começam a ver as diferenças na nossa vida, porque vê as atitudes que nós tomamos, dependendo da situação. É como eu falei, eu sou pecadora, eu estou em construção. Pode ter pessoas que vai falar: "Ah, mas você fez isso. Ah, mas você não agiu daquela maneira. Você fez assim comigo". Sim, mas pode ter certeza que se você estiver falando isso, você pode ter certeza aí que eu também pedi desculpa, pedi perdão, porque na hora que o Espírito Santo me falou que eu errei, ou mesmo que eu sei que eu não errei, eu aprendi esse caminho de reconhecer para que aquela situação se desfaça da melhor maneira possível, entende? Então, isso eu quero passar para vocês. Eu gostaria de deixar, então, registrado aqui, que vocês compreendam essa sequência, na verdade. Veja quem é que está dominando na tua vida. Quem é que está dominando? É o teu corpo? Você está fazendo a vontade do teu corpo, as vontades da carne? Carnaval tá aí, né? Ai, quero fazer, quero dançar, quero pôr aquela roupinha, quero dar o prazer dele, independente de sexo, eu quero ir lá e quero fazer o que meu corpo está desejando. Ou a tua alma, né? A tua alma está dominando. Ai, mas eu tô chorando, eu tô triste, eu tô ansiosa e eu tô com depressão. Eu não sei, você tá sabendo aí dentro de você o que você está passando. Então, a alma, esses sentimentos aí estão te fazendo sofrer? Então, olha para ele e ao mesmo tempo que você vai descobrir quais desses é que está dominando a tua vida, é o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Quando você compreender que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus, para que ele coordene a sua vida, minha amiga e meu amigo, vocês vão compreender o que eu estou querendo passar para vocês, porque é magnífico. Porque mesmo diante das humilhações que a gente passa, mesmo diante de problemas, de traição, de independente, não interessa o problema que está aí no mundo. Todo mundo passa pelas mesmas coisas e eu também passo.
mas existe uma paz dentro da gente, que essa paz é o próprio Espírito Santo que nos concede. Então eu gostaria de deixar para que vocês também pudessem ter esta paz. Mas para que isso aconteça, quem tem que dominar na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então, a sequência é o Espírito dominando a alma, que automaticamente vai dar as ordens para o corpo não vai sofrer. Então você vai ter uma vida plena aqui na Terra e ainda vai ter a garantia da salvação da tua alma. Tá bom? É isso então. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Au revoir!